E agora o assunto é terapia sexual. Para isso nós recebemos mais uma vez aqui no nosso programa o Álvaro Coutinho, que é sexólogo, psicólogo também, e vai falar tudo sobre esse assunto e como a terapia sexual pode melhorar a nossa vida, trazer mais bem-estar e também uma realização na nossa sexualidade. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Eduardo. Seja bem-vindo, viu, mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Agora fala pra gente um pouquinho o que é a terapia sexual e como ela funciona. A terapia sexual é um processo terapêutico que visa ajudar as pessoas que apresentam alguma dificuldade sexual. A terapia sexual, ela objetiva identificar emoções e pensamentos que presentes numa pessoa e que levam a pessoa a ter as dificuldades sexuais. A partir desse momento, no momento que a gente identifica essas dificuldades sexuais e esses pensamentos e essas emoções que estão levando a pessoa a isso, a gente então vai trabalhar essas emoções e esses pensamentos para que essas dificuldades deixem de existir. A gente vai ajudar, a terapia sexual vai ajudar a pessoa a não ter mais essas dificuldades, a superar essas dificuldades. E as pessoas têm buscado bastante hoje esse segmento terapêutico? Bastante, atualmente bastante. É coisa que há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, era muito difícil, a procura era muito escassa, as pessoas tinham muito receio, muito preconceito. E talvez hoje, até timidez, né? Também vergonha. Timidez, vergonha de assumir, dificuldade de assumir alguma dificuldade com relação a esse tema, né, sexual. Então as pessoas tinham muita dificuldade em procurar ajuda e viviam por muito tempo com aquela dificuldade e dificultando sua vida, seus relacionamentos, enfim. Hoje os casais conversam mais, conversam melhor sobre as suas dificuldades e aí acabam se encorajando mais para poder buscar ajuda terapêutica. Certo. E a terapia, ela é buscada somente por casais ou também cada indivíduo pode, de repente, vivenciá-la? Geralmente, quem procura a terapia sexual é o indivíduo, seja ele o homem ou seja ele a mulher. O casal, dificilmente vai o casal junto para uma terapia sexual. Quando a pessoa vai para uma terapia sexual e a partir do momento do contato que, por exemplo, eu tenho com essa pessoa, eu posso, a partir daí, identificar que a dificuldade sexual é do casal e não de uma pessoa especificamente. Certo. Porque muitas vezes a dificuldade é de uma pessoa e não do casal. Ou a dificuldade do casal, vamos dizer assim, não está na vida sexual propriamente dita. A dificuldade sexual do casal está antes, está no relacionamento, no dia a dia. Entendi. No relacionamento do dia a dia, na vida conjugal, eles não estão se dando muito bem. E, naturalmente, quando vão ter uma relação sexual, as coisas também não acontecem como gostariam. Né? Da forma que poderia acontecer, Da forma que poderia acontecer, de uma forma saudável e agradável para o casal. Agora, Álvaro, conta pra gente, quais são os primeiros sinais que de repente levam uma pessoa a buscar a terapia sexual ou o que a gente tem que ficar atento para quando começa a se manifestar, de repente é o momento de buscar um terapeuta? Primeiro de tudo, a primeira questão que surge é a insatisfação. Tá. A pessoa está insatisfeita com o seu desempenho sexual. Ela não está contente com o seu desempenho sexual. Porque ela, de fato, não está conseguindo realizar sexualmente aquilo que ela poderia. Ela pode estar insatisfeita, ou o seu parceiro ou a sua parceira sexual também está insatisfeito. Muitas vezes a pessoa está até contente com a forma como ela está conduzindo as relações sexuais. Mas o parceiro ou a parceira está descontente pela forma como essa pessoa está conduzindo, e aí pode surgir um diálogo, ou pode surgir brigas, conflitos em torno dessa questão, e o que é que pode ser o motivador, o que impulsiona a pessoa a buscar a terapia sexual. Eu até iria te perguntar, uma dica de repente é a comunicação, o diálogo, chegar, conversar com a outra parte, falar que não está legal, que precisa melhorar alguma coisa, que eles precisam de repente chegar a um consenso em prol de uma melhoria, ou de repente o lance é tentar modificar sem muita conversa. Qual que é a sua opinião a respeito? O diálogo, a comunicação de um casal é sempre muito importante. Seja no que diz respeito à vida em comum, aos filhos, por exemplo, à vida financeira, como
como a vida sexual também. Tá. Né? Porque isso pode, pequenas questões podem ser sanadas na conversa, no diálogo. Né? Questões intrapsíquicas de cada um, muitas vezes vão precisar de uma ajuda terapêutica. Né? Tá. Mas muitas questões da convivência, de preferências, de gostos, gestos e atitudes que trazem mais prazer ao outro, isso pode ser conversado e deve ser conversado, né? Porque isso pode vir a solucionar pequenas coisas que a partir daí não vão se transformar em coisas maiores e dificuldades maiores. Entendi. Né? Então, o diálogo é muito importante. Então, como eu tinha dito no começo, hoje em dia os casais conversam mais, as pessoas conversam mais, assumem mais as suas dificuldades sexuais um para os outros. E muitas vezes uma compreensão, um diálogo positivo, através de uma compreensão, isso pode ser muito bom para que pequenas questões possam ser resolvidas pelo próprio casal, pelo entendimento e pela compreensão. Então são coisas mais simples, são coisas corriqueiras que podem ser resolvidas, sim, através de uma boa comunicação. Certo. E a terapia sexual, ela funciona, né, através de um acompanhamento também, né, onde se tem sessões, né, assim que funciona, sessões, e a pessoa vai conversar contigo a respeito do que está acontecendo, como de repente rolou nos últimos momentos, né, os avanços que se obteve, é assim que funciona? Quando a pessoa chega, por exemplo, ao meu consultório com uma queixa sexual, ou seja, buscando uma ajuda para uma questão sexual, primeiro eu vou conhecer essa pessoa no que diz respeito à vida dela, nesse momento, como é que ela está administrando a vida dela, como é que está a vida sexual dela nesse momento, e também vou procurar conhecer o histórico de vida sexual dela, como é que tem sido ao longo do tempo, como é que ela tem desempenhado e ela tem lidado com a questão sexual. Certo. A partir do momento eu tenho aí uma avaliação da pessoa, como ela lida com essas questões, como ela está lidando com a vida dela. A partir daí eu já posso identificar quais são os pensamentos, quais são as emoções que estão interferindo na vida sexual dela, que estão contribuindo para que essa pessoa tenha uma dificuldade sexual, apresente uma dificuldade sexual. E a partir daí, então, claro, estas questões que estão prejudicando a pessoa, a gente então vai trabalhar com essa pessoa, vai identificar, mostrar para a pessoa o que é que está acontecendo, e a partir daí, com algumas técnicas, com alguns exercícios, a gente vai trabalhar essa questão sexual. A terapia sexual não é um processo de erotização, é um processo terapêutico que visa ajudar a pessoa a identificar as causas das suas disfunções sexuais ou dificuldades sexuais e a partir daí poder trabalhar melhor essas questões. Muito bem, bastante esclarecedor, quero agradecer muito a sua presença novamente no programa, deixar também os contatos do Álvaro, para você que quer saber um pouquinho mais a respeito da terapia sexual, ou de repente passar por ela também, né? Você que tem problemas neste setor. Bom, e também quem não tem, né? Porque às vezes a gente só busca quando tem problema e às vezes se a gente também trabalhar um pouco mais a prevenção das coisas na nossa vida, né? A gente vai conseguir viver de uma forma muito melhor. Bom, o telefone dele é o 0 operadora 11 50 51 5264 e o e-mail é o al.gi, que está aparecendo aí na telinha, @ig.com.br. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e está convidado para voltar no nosso programa para a gente falar mais a respeito de outros temas, né, que vão contribuir aí com a melhoria da vida, a qualidade e também o bem-estar. Obrigado, Eduardo, mais uma vez e será um prazer novamente voltar aqui para conversar com você. O prazer é todo nosso. Você que quer participar do nosso programa, mande um e-mail para a gente. O nosso endereço é o falandocomvocê@tvmundi.com.br.